A eficiência é um tópico que a gente escuta desde pequeno. Desde quando a gente está na escola, você provavelmente já escutou que você tem que ser um aluno eficaz, fazendo a lição de casa e aprendendo de verdade, tirando boas notas. No trabalho, principalmente, a eficiência é um diferencial enorme, que é muito bem visto em contratações, que diferencia você de outras pessoas que estão trabalhando contigo também. Sempre a eficiência é uma característica muito valorizada. E de fato ela é. A eficiência é muito, muito, muito boa. Mas o que é a eficiência, afinal de contas? A eficiência é a sua capacidade de produzir conteúdos ou prestar algum trabalho, fazer algum serviço, obter um resultado com o maior valor possível no menor tempo possível. Isso é eficiência. Quando você vê alguém que é realmente eficiente, geralmente essa pessoa é extremamente focada, essa pessoa é extremamente disciplinada, essa pessoa tem um objetivo muito grande, que é claro, não só para ela, mas também para as pessoas que estão ao redor dela. Você pode ver, por exemplo, uma pessoa que é eficiente, por exemplo, tocando algum instrumento. Uma pessoa que é eficaz, que ela é eficiente tocando algum instrumento, provavelmente sempre que pega aquele instrumento, ou sempre que está tocando aquele instrumento, toca da melhor forma possível, com a melhor qualidade possível, mas sempre procurando melhorar, sempre procurando agregar ainda mais valor para aquilo que ela faz. E quando eu saí da escola e comecei a trabalhar, eu percebi que a eficiência realmente é muito mais poderosa do que a gente pode imaginar, primeiramente. Então eu comecei a ler o livro do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E também comecei a procurar alguns vídeos, alguns conteúdos sobre a eficiência, para realmente me tornar alguém mais eficaz, que pudesse aplicar, ser mais eficiente no meu dia a dia, em tudo que eu fazia, não só no trabalho. Tipo, o trabalho foi o estopim pelo qual eu fiz isso, mas, por exemplo, eu sempre gostei muito de desenhar. E eu queria ser mais eficiente no desenho, eu queria poder desenhar mais, eu queria poder agregar ainda mais valor para o que eu fazia. Em um tempo menor, seria perfeito. Imagina você, criar uma peça maravilhosa que geralmente demoraria uma semana em um dia, 2 dias, em algumas horas. Para mim era maluquice. Isso era um hobby, né? Você pode colocar isso também, sei lá, se você gostar de jogar bola ou gostar de fazer alguma atividade com seus amigos. Se você for o mais eficiente possível nisso, além de quando você estiver jogando com a rapaziada e tudo mais, se estiver fazendo a sua parada, você vai fazer ela com muito mais prazer, porque você vai ser realmente bom nela. Você vai ser realmente eficiente. Qualquer pessoa que vê ali vai falar: caraca, essa pessoa é diferente. E você também vai achar isso. Você vai falar: cara, como que eu consegui aprender isso tão rápido? A eficiência ela é inspiradora. É algo que te anima simplesmente de pensar que a sua capacidade de fazer as coisas é muito maior do que você poderia imaginar. Mas tudo bem. Com essa curiosidade, com esse ânimo, essa vontade de aprender como eu poderia ser mais eficiente, eu comecei a entender mais sobre esses assuntos. E de começo, e talvez muito mais importante do que qualquer coisa mais avançada sobre a ciência, a independência
é o assunto mais importante quando se trata de ser uma pessoa realmente eficiente. Você ser independente, de acordo com os 7 hábitos, é você conseguir fazer as suas coisas, alcançar os seus sonhos, fazer aquilo que você precisa fazer, porque você é capaz naturalmente disso. Você tem, você tem as suas grandezas físicas, você possui grandezas mentais, espirituais e sociais. Você consegue usar elas em conjunto para ser o mais eficiente possível, para aprimorar realmente quem você é, o seu próprio caráter todos os dias. E a primeira coisa que eu vi, que eu comecei a aplicar para ser mais eficiente, para conseguir melhorar um trabalho que eu demorava uma semana para fazer para 3 dias, 2 dias. A primeira delas foi entender que você precisa ser proativo. A proatividade ela é o primeiro passo para a eficiência. Você pode estar me perguntando, como assim proativo? Proatividade, o que é isso? Tipo, eu sei. Proatividade, no senso comum, você ser uma pessoa proativa, você ser a pessoa que simplesmente vai lá e consegue fazer a parada. Você consegue fazer aquilo que você deveria. A sua responsabilidade. Você consegue aplicar a sua responsabilidade, você consegue fazer aquilo que você precisa fazer realmente, de uma forma que, sem reclamação, realmente eficiente. É eficiente por si só. Porque quando você é proativo, as pessoas te veem com bons olhos e você se vê com bons olhos também, porque você sabe que você é capaz de fazer qualquer coisa. A proatividade, ela surge da sua compreensão de você realmente distender um pouco de tempo pensando, cara, tem essas coisas aqui que eu preciso fazer, tem isso aqui que eu queria fazer, mas será que eu realmente consigo? E sim, geralmente a resposta é sim, você consegue. Talvez possa demorar um pouco mais do que você espera, sim. Mas nesse meio tempo você vai entendendo quais são as outras coisas que estão mais próximas, que estão dentro do seu alcance. É como se, por exemplo, naqueles jogos de garra que você tem que pegar o bichinho e tal, e aí é o prêmio. Imagina que nesse brinquedo, lá no fundo, debaixo daquela pilha de brinquedo, tenha um especial. É aquele que você queria. Aquele ali, bem especial. Mas ele está muito longe. Você sabe que você conseguiria pegar ele tentando muitas coisas e tal, mas ele está muito longe, seria praticamente impossível. Mas tem outros bichinhos em cima. E se você for pegando de um em um, daqueles que você realmente sabe que você consegue pegar, vai chegar uma hora que todos aqueles bichos que estavam soterrados, que estavam soterrando esse especial, vão começar a sair, que você está pegando todos. E aí você vai conseguir pegar esse de novo. Você ser proativo é você fazer aquilo que está sob seu alcance. É você entender que você possui a capacidade de ser quem controla as suas ações, de ser quem controla a sua vida. Quando você é proativo, as coisas começam a ficar interessantes, porque você dedica seu tempo pensando: eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. E você aumenta a sua segurança. E você começa a tomar ação diante de coisas que antes você acabava postergando por preguiça ou por procrastinação. Quando você é proativo, a forma que eu encontrei de começar a ser proativo, que eu faço isso até hoje, na verdade, é até engraçado. Existem 3 palavras que você precisa sempre lembrar. E sempre que você usar elas, você tem que fazer algo para inverter esse pensamento e colocar outro mais inspirador em cima dele. Essas 3 palavras são se, caso e quando. No contexto de
que quando você precisa fazer alguma coisa, você acaba sempre pensando em uma frase que tira você do caminho certo, do que você realmente precisa fazer, que geralmente tem alguma dessas três palavras. Vamos supor que, sei lá, você precisa limpar o banheiro. Você precisa lavar a louça. Lava a louça, pô. Lava a louça ali. Você precisa lavar a louça. Aí você tá lá, de tarde, fala, porra, preciso lavar a louça. Aí começa a vir os pensamentos. Pô, se eu fizesse isso daqui a pouco, eu acho que não teria problema. Quando eu estiver um pouquinho mais motivado, eu vou lá lavar e me livro dessa louça. Ah, caso eu coma de novo, eu vou lá lavar a louça. Já aproveito que estou comendo. Caso eu coma de novo, eu vou lá e lavo. Sempre tem alguma frase, alguma coisa que vai te impedir de fazer aquilo no momento atual, no momento do agora, no presente, que envolve essas três palavras, o se, o caso e o quando. E você consegue parar para pensar agora. Você tem uma coisa para fazer agora. Qual o pensamento que surgiu aí que você não está fazendo? Por que você não está fazendo essa coisa? Geralmente tem o se, o caso e o quando. Eu sempre tenho, eu sempre penso nisso. Eu preciso fazer, sei lá, uma prova da minha faculdade. E aí eu penso, quando chegar um pouquinho mais perto, eu me preocupo com essa prova. Caso eu estudasse um pouquinho mais antes da prova, eu acho que eu vou estar mais tranquilo. Ou, tem tanto exemplo, tem tanto exemplo. Você consegue pensar aí também em alguns, eu tenho certeza. Mas seja proativo. A proatividade é o primeiro passo para a eficiência independente. O segundo passo que eu aprendi, e esse é muito importante, é você manter um objetivo claro na sua mente. Quando você começa a ser proativo, tudo bem, você sabe que você tem a capacidade de fazer as coisas. Mas quais coisas? O que você vai fazer? É aí que vem o seu objetivo. Quando você tem um objetivo claro na sua mente, quando você planeja um pouquinho mais, pensar, você para ali para pensar um pouco mais no porquê você está fazendo aquelas coisas, no qual objetivo que você tem ali para fazer aquilo. Quando você realmente para tomar ação, tomar atitude e fazer aquela coisa, é tudo muito mais claro. É como se você já tivesse um destino para chegar. Como se você fosse uma corrida e você estivesse vendo a linha de chegada. É isso que acontece quando você começa com o objetivo em mente. E é interessante, porque quando eu comecei a pensar nos meus objetivos, eu percebi que, cara, eu não fazia nada, absolutamente nada para alcançar eles. Pô, eu tinha objetivos de, sei lá, aprender a desenhar um cabelo de uma mulher de uma forma que fique mais bonita, fique mais realista. E isso era um objetivo meu, um objetivo real. E eu não fazia nada. Quando eu desenhava, sei lá, algum bicho, algum animal, algum monstro, algo que eu achava super divertido. Mas o meu objetivo estava lá. E eu não fazia nada diante dele. E quando eu comecei a pensar, tá, eu preciso começar com um objetivo em mente. Antes de começar a fazer isso, eu preciso entender qual é o meu objetivo. Antes mesmo de pegar o papel e a caneta, eu lembrava que eu precisava aprender e precisava desenhar o cabelo dessa mulher. E quando eu tomava ação, quando eu era proativo diante disso, eu conseguia. Eu desenhava. Eu desenhei o cabelo de uma mulher que eu superou totalmente qualquer expectativa que eu pudesse ter. Simplesmente porque eu comecei com o objetivo em mente. Eu desenhei um cabelo que quando a minha mãe A minha mãe geralmente vê meus desenhos quando eu termino e dá a opinião dela. É muito bom para saber se eles ficaram ruins ou bons. Ela é bem sincera. E ela ficou impressionada. Ela falou: Cara, que diferente esse cabelo. Ficou muito bom. E eu fiquei: ele ficou.
Porque eu comecei com o objetivo de fazer ele. Que eu fui proativo para tomar ação e fazer ele. E o interessante é que com essas duas coisas eu já comecei a ver uma diferença no tempo, né? Na eficiência realmente. Eu consegui fazer isso tudo muito mais rápido. Mas aí, a questão do tempo vem para o terceiro e último ponto da independência, da eficiência independente, que é quando você entende que você precisa fazer primeiro o que é mais importante. Você fazer primeiro o que é mais importante é literalmente você entender que você passa muito tempo à toa. Você não faz nada na maioria do tempo. Você está fazendo qualquer outra coisa a não ser o seu objetivo. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu queria estar, sei lá, eu queria ter começado a treinar, estava um dia bonito, mas sei lá, eu estava mexendo no celular, eu estava dando uma olhada no Instagram, conversando com alguém no WhatsApp, trocando papo e tal, não sei o quê. E tava lá meu objetivo. Eu sei que eu preciso fazer aquilo, é uma meta importante. E eu não fazia. Eu ficava 1, 2, 3 horas assistindo bobeira na internet. Sabe? Ver vídeo de entretenimento, piada, stand-up. Barbichas, por exemplo. Pô, Barbichas é bom demais. Eu ficava 2 horas vendo os jogos que os Barbichas faziam. Pô, era excelente. E aí, eu percebi que eu não estava fazendo primeiro o que era mais importante. Definitivamente não era mais importante naquele momento. Eu precisava ir treinar, eu precisava começar a me esforçar um pouco mais e mudar realmente o corpo que eu tinha, porque era algo importante para minha saúde. E quando eu comecei a ter esse pensamento de começar a fazer primeiro o que é mais importante, você dói fazer isso, é difícil, porque você precisa deixar de lado essas coisas que você gosta. Você precisa deixar de lado essas vontades de você ficar assistindo ou de fazendo qualquer coisa que te dê aquele prazer, sabe? Aquela coisa que, se você pudesse ficar o dia inteiro vendo, pô, vendo uma série, jogando um LOLzinho, jogando um jogo no Play 4, pô, no Play 2, até no Play 2, cara. Jogar um Shadow of the Colossus, pô, maravilhoso. Mas é um pouco dolorido você ter que parar e entender que essas coisas não são importantes. E se você continuar fazendo elas, você não vai alcançar o que você deseja, você não vai conquistar o seu sonho, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai. E quanto mais tempo passa, menos vontade você tem de fazer o seu objetivo, menos vontade você tem de começar a ser proativo, mais tempo se vai naquilo que era irrelevante. E quando você para, você fala, cara, por que eu fiquei tanto tempo nisso? Eu já teria terminado 3 vezes aquilo que eu precisava fazer e eu tô aqui ainda, por quê? Mas quando você tem a coragem, você tem a segurança de deixar aquilo de lado e fazer primeiro o que é mais importante, você ir ali e falar, tá, eu vou fazer aquela parada, eu vou fazer aquele treino que eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer aquilo que eu tive a responsabilidade de falar, não, isso aqui é o meu objetivo, eu vou conquistar ele, porque eu sou uma pessoa eficiente. Aí as coisas começaram a mudar. Que são os 3 pontos. É um triângulo. Ele só é completo se os 3 pontos realmente tiverem sido seguidos da maneira certa. Quando você é proativo, quando você tem o seu objetivo e quando você faz primeiro o que é mais importante. Quando você aplica tudo isso, você vira uma máquina de eficiência. Você faz as coisas muito mais rápido do que qualquer um. Você faz as coisas com muito mais valor do que qualquer pessoa, de um jeito incrível. Você sabe que você poderia fazer ainda melhor. Então, sei lá, vamos supor que é um projeto na sua empresa e você fez esse trabalho com essa eficiência. Você entendeu que você pode fazer aquilo, você teve seu objetivo em mente antes de começar e você dedicou o seu tempo para fazer primeiro o que era mais importante.
você fez esse projeto maravilhoso em muito menos tempo do que qualquer outra pessoa da sua empresa. E você sabe que ele tá bom. E você sabe que ele poderia melhorar. Então você vai lá e ainda consegue estender um pouco mais de tempo desenvolvendo tudo ainda mais. E aí você vira um destaque natural. O caminho para a eficiência, ela simplesmente acontece. Você vira uma pessoa autossuficiente, independente, em qualquer área da sua vida. Em tudo que você quiser aplicar isso. Você sabe que você tem a capacidade de conquistar e fazer qualquer coisa, porque você vira uma pessoa realmente eficiente. E isso é o primeiro passo. Primeiro passo nada. É uma corrida. Você é o que te deixa tão à frente e te capacita tanto para fazer qualquer coisa que você queira. E é maravilhoso você conquistar os seus sonhos de uma forma ainda maior do que você imaginava. Bom, vai ficando por aqui o vídeo. Espero que você tenha entendido esses princípios da independência e da eficiência, principalmente. Tenta aplicar, é bem interessante, você vai gostar. E, pô, passa lá no Instagram. Geralmente estou fazendo algumas coisas também, falando de treino, falando das coisas que eu aprendo. E deixa comentário aí, pô. Vamos interagir. Tamo junto, um beijo e faça um trabalho duro. Tenha disciplina. Beijo.